Olá a todos, meu nome é Juliano, sou aluno do curso de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina e venho apresentar um trabalho sobre redes de computadores. Nesse trabalho a gente vai discutir sobre os protocolos da internet e desses protocolos a gente vai estudar o TCP, no modelo TCP/Vegas. O objetivo desse trabalho é apresentar brevemente as principais características do conjunto de protocolos TCP/IP e as camadas de atuação, destacando a camada de transporte e demonstrar a implementação do protocolo-alvo desse estudo, que é o TCP/Vegas. Antes de falar de protocolos, precisamos nos situar na camada de transporte, entender sua funcionalidade e de que forma ela implementa o TCP/IP. Como sabemos, a camada de transporte fornece uma comunicação lógica entre os processos de aplicação em hosts diferentes. Lembrando ainda que é na camada de transporte que ocorre a multiplexação e demultiplexação dos dados, onde a multiplexação significa o encapsulamento dos dados e a demultiplexação trata-se do evento inverso. Aqui a gente pode ver uma estrutura de comunicação lógica, então, de um servidor, de um host ao outro estabelece uma linha de comunicação lógica, sendo que tudo isso é feito transparentemente na visão dos roteadores e na visão das camadas de aplicação. Então, o que é TCP? Trata-se de um protocolo de controle de transmissão, definido na RFC 793, que fornece um serviço confiável de dados, orientado à conexão e deve basicamente atender a alguns princípios, como assegurar a entrega de segmento à camada de rede, garantir a sequência correta e entrega ordenada desses segmentos, validar a integridade dos dados verificando se eles foram corrompidos ou não, controlar o fluxo, que seria garantindo que o emissor nunca inundará o buffer do receptor, e principalmente controlando o congestionamento na rede, que seria o monitoramento da janela de transmissão. Aqui a gente pode ver o fluxo de dados, onde na esquerda temos o serviço fornecido, que é transparente para a camada de aplicação. O host A envia o dado e o host B recebe. Para ele, o processo é transparente, ele não vê o que está acontecendo. Já no lado direito, a gente pode ver a transmissão dos dados da maneira como realmente ela acontece. Uma vez que na camada de rede, o IP é um protocolo que não oferece confiabilidade na transferência de dados. Então, cabe à camada de transporte e ao protocolo TCP implementar a regra que vai, então, cuidar da transmissão desses dados, né? Entre um host e outro. Como funciona o TCP? O funcionamento do TCP é baseado numa comunicação ponto a ponto entre dois sistemas finais na rede. O TCP recebe dados de programas e processos como uma sequência de bytes. Os bytes são agrupados em segmentos, que o TCP numera e coloca em sequência para serem entregues. Porém, antes dos dois hosts TCP trocarem dados, primeiro tem de estabelecer uma conexão entre si. Esse processo sincroniza os números de sequência e fornece informações de controle necessárias para estabelecer a ligação virtual entre ambos. Iniciando uma conexão, a fase slow start, ou partida lenta, do TCP começa uma janela com um segmento do tamanho máximo. Quando em modo de prevenção o remetente receber ACKs duplicados, representando a perda de pacotes, o TCP reduz a janela pela metade e registra no limiar a metade do valor da janela de quando recebeu esses ACKs duplicados. E inicia o modo conhecido como recuperação rápida. Se o tempo de retransmissão dos segmentos descartados ultrapassar o timeout, o TCP passa a operar com uma técnica Slow Start. Este é basicamente o funcionamento do controle de condicionamento do protocolo TCP padrão. O TCP/Vegas. O TCP/Vegas é uma implementação introduzida do TCP por meio de algumas modificações realizadas no mecanismo de controle de condicionamento do lado do transmissor. O TCP/Vegas transmissor antecipa o princípio de condicionamento, monitorando a diferença entre a taxa esperada e a taxa real. O Vegas usa a estratégia de ajuste das taxas de envio de dados da origem, na tentativa de manter um pequeno número de pacotes armazenados nos switches ou roteadores durante uma transmissão. O TCP/Vegas é essencialmente uma combinação de diferentes técnicas, possuindo um algoritmo de início de conexão, um para o estado estacionário e um para controlar as retransmissões. As três técnicas que pregam o aumento da eficiência e a redução das perdas do TCP são
Os mecanismos de retransmissão. O tempo despendido no envio de cada segmento é lido e registrado pelo TCP/VEGAS. Para o segmento enviado, quando o ACK é recebido, o VEGAS faz a leitura do tempo e calcula o RTT usando esse valor e o tempo registrado no segmento. O VEGAS usa essa estimação precisa de RTT para retransmitir segmentos, nas duas situações a seguir: quando o reconhecimento duplicado é recebido e quando o reconhecimento normal é recebido. Mecanismo de prevenção de congestionamento do TCP/VEGAS. O método de prevenção de congestionamento do VEGAS utiliza uma técnica de achatamento da taxa de envio, no caso de indicativo de congestionamento. A ideia é simples, pois o número de bytes em trânsito é diretamente proporcional à vazão esperada. Por isso, com o tamanho da janela aumenta a cada RTT, o número de bytes em trânsito também aumenta, elevando a eficiência da conexão. O VEGAS usa a ideia de medir e controlar a quantidade de dados que não foram enviados, porque a quantidade de bits em trânsito na conexão ocupa toda a banda passante disponível da rede. Slow Start. O TCP/VEGAS visa monitorar a banda passante disponível na conexão de modo a detectar e extrair perdas de segmento. A mudança realizada no VEGAS permite que ocorra um crescimento exponencial do número de segmentos a serem enviados, apenas a cada 2 intervalos de tempo. Durante um dos intervalos, a janela de congestionamento fica fixa. Deste modo, realiza uma comparação entre a taxa esperada e a taxa real. Quando a taxa real é menor que a taxa esperada, o VEGAS muda de fase, low start, para o modo linear de incremento, prevenção de congestionamento. O motivo de ser medida a taxa real como uma janela de congestionamento é que a taxa real representa a banda passante permitida pela conexão. Então, pode-se apenas enviar o número de dados que foram reconhecidos dentro dos ACKs. As desvantagens do VEGAS. Ele tem uma desvantagem que é quando o roteador muda a rota, ou seja, a conexão muda. Então, como ele faz a retransmissão dos dados e o controle de transmissão de dados baseado no tempo, quando existe um aumento no tempo de propagação ou um atraso de propagação, isso vem decorrente de uma retransmissão ou de um roteamento diferente. Ele trata como se fosse um congestionamento de rede e não necessariamente tenha ocorrido esse congestionamento. Esse é uma das falhas do TCP/VEGAS. E outra seria o RTT falso, onde quando ele calcula um RTT base para poder elaborar a sua fórmula, o seu algoritmo, e esse RTT base não realmente representa o tempo de volta da rede. Então, se ele tomar por base esse valor, todo o seu cálculo, todo o seu algoritmo será perdido. Outros TCPs. Então, aqui vamos dar uma passada sobre os outros TCPs que também implementam diferentes processos do TCP padrão, né? Entre eles temos o TAOI, ou TAROI, e o RENO. Então, vamos citar só algumas vantagens e desvantagens deles. O TCP TAROI opera com técnicas de low start e prevenção de congestionamento e retransmissão rápida, também como o TCP/VEGAS. Só que um grande problema desse algoritmo acontece quando muitos segmentos são perdidos. Então, que fazem acionar a técnica de partida lenta diversas vezes, provocando dessa forma uma baixa eficiência. E já o TCP-RENO, ele difere do TAROI, pois o ACK é realizado para cada segmento enviado. E além disso, a técnica de retransmissão rápida é incluída, fazendo com que a janela de congestionamento seja aumentada pelo número de ACKs duplicados que o TCP transmissor recebe antes do recebimento de um novo ACK. Então, a baixa eficiência desse TCP ocorre quando múltiplos segmentos são perdidos também em uma janela, que esse algoritmo não retorna para a fase de partida lenta, e sim aciona a fase de prevenção de congestionamento, reduzindo a janela para metade do seu valor diversas vezes. Podemos concluir então que a determinação de um protocolo a ser utilizado está atrelado ao escopo do projeto. Então depende do projeto que você vai estar
Desenvolvendo, você vai poder escolher entre um ou outro desses protocolos, né? Uma vez que não existe um melhor tipo para todas as situações, e sim modelos otimizados para cenários específicos. O TCP Reno é um melhoramento do TCP Tarroy, implementado ao longo do tempo. E o TCP Vegas ele realmente apresenta uma eficiência maior por ter uma lógica mais complexa baseada nos tempos e no rendimento de transmissão na rede. Ainda assim, pode ser implementado um novo tipo de TCP também, absorvendo a RFC 793 e implementando o seu algoritmo, um jeito novo de tratar o tráfego na rede.